Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 117 mil dólares. O que está acontecendo? O Bitcoin está caindo, o Ethereum está caindo, as altcoins estão caindo. O que está acontecendo? O que aconteceu hoje pela manhã que desencadeou essa venda em massa no curtíssimo prazo? Será que isso acaba com o ciclo? Será que isso muda alguma coisa no micro, no médio, no macro? O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, o que eu fiz nos últimos dias? Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Eu separei ativos para analisarmos, os ativos que você mais pediu, mas eu deixo os comentários abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, estamos vendo uma queda forte no Bitcoin, uma queda nas altcoins. Vimos um flush a partir de 9,5, graças aos dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos, que vieram, mas muito piores do que esperado. A leitura do mercado era uma e a realidade foi outra. E o mercado começou a ficar temeroso em relação à inflação. A inflação ao produtor, ela não é tão impactante, mas a leitura foi tão ruim que no curto prazo isso acaba assustando. A verdade é que o mercado estava esperando alguma notícia, algum evento para trazer esse flush, uma vez que as alavancagens começaram a acelerar. E este foi o cenário perfeito para que nós víssemos um movimento rápido e forte com muitas liquidações. As liquidações passam do bilhão de dólares e vemos muitas vendas a mercado em praticamente todos os ativos do mercado. O que temos diante dos nossos olhos? Será que o corte de juros não vai acontecer? A probabilidade ainda se mantém de forma muito grande, muito elevada. A expectativa é muito elevada para o corte em setembro. Mais de 90% dos analistas e investidores ainda consideram cortes em setembro. Mas estes dados trouxeram o medo. E o que a gente tem que olhar? Por que este movimento específico aconteceu? O que a gente estava discutindo nos últimos dias? O que a gente estava avaliando nos últimos dias? Um movimento de alta é a maior probabilidade. Só que a gente tem dois cenários. Cenário 1, rompimento dos topos de forma confirmada. Fechar acima de 123 mil dólares e confirmar o rompimento. Enquanto isso não acontece, o mercado ainda pode ser assombrado pelo gap de curto prazo que foi criado no final de semana. Nós vimos uma aceleração, esta foi a aceleração no domingo. E esta aceleração acabou criando um gap de curto prazo no futuros CME. Na Bolsa de Chicago são negociados vários contratos de opções de compra e venda do Bitcoin no mercado futuro. E como a Bolsa de Chicago ela funciona no horário tradicional, quando ela fecha na sexta-feira em um preço e no final de semana o Bitcoin tem um movimento específico de alta ou baixa, na reabertura dos futuros das bolsas norte-americanas, a gente acaba vendo um gap. Foi exatamente o que aconteceu nesse último domingo. Nós saímos lá de meados de 117 no CME e tivemos uma abertura 2 mil dólares acima. Criou-se este espaço no gráfico. E este espaço no gráfico é utilizado por institucionais como referência e também como captura de liquidez.
Eu já trouxe esta avaliação por dezenas de vezes e a gente considera o gap sempre como mais um dos indicadores de cuidado, indicadores de atenção. E foi o que a gente passou esses últimos dias falando. Tem que romper a resistência para que o gap, a sombra do gap, ela comece a desaparecer. Como nós vimos ontem uma aceleração, no entanto, não vimos uma confirmação deste rompimento hoje, vimos uma queda mais agressiva. Por conta do gap? Não, não é por conta do gap. Nós não caímos por conta do gap, mas a gente tem que considerar o gap como um dos indicadores que podem nos levar a essas faixas levemente inferiores. Uma vez que a gente fecha o gap, uma vez que a gente atinge faixas específicas, a gente sim tem espaço para valorizações. Então é sempre olhar para aquilo que está ainda em importância, em atenção. Olhar para aquilo que ainda pode fazer o mercado se movimentar. Mais uma vez foi o gap que movimentou, o mercado caiu por conta do gap, eu vou shortar toda vez que criar um gap, isso é válido? Não. Mas se você usa diversos indicadores e o gap é um deles, você pode ter uma maior assertividade. Eu agi em comprar ou em vender? Em comprar não. Mas eu já vou te falar o motivo de eu ter realizado algumas vendas pontuais. E eu vou te mostrar que isso não é balela e que eu comuniquei todas essas movimentações dentro dos nossos programas. Inclusive, alertei aqui sempre relacionado a momentos para realizar e fortalecer o caixa. Mas, o que podemos entender agora? O Bitcoin volta para um range. Isso aqui é um indicativo de topo global, acabou o bull market? Na minha humilde opinião, não. Este é um movimento importante e a gente vai ter que ver como o mercado vai desenrolar até o final do dia, 21 horas horário de Brasília. Mas o ponto é, a gente ainda não fechou o gap oficialmente. Para que a gente tenha o gap sendo fechado oficialmente, a gente tem que alcançar a área de 117.400 no CME. O que não foi atingido. No preço a gente atingiu, mas a gente ainda não atingiu na CME e a gente deve buscar provavelmente esta área aqui, ó, 116.500, para que a gente feche o gap oficialmente. Este é um ponto que não faz sentido? Não, é um ponto que faz sentido. Reteste do padrão que foi rompido, rejeição, medo, base de preço semanal, aceleração em potencial. Se a gente puxa deixa eu puxar o Fibonacci aqui, fundo, não é isso, não é isso, não é isso. Retração de Fibonacci do fundo ao topo deste movimento, temos esta também com uma área de 618 de Fibo. Temos também faixas de divergência em potencial. Combina o fechamento do gap, a gente pode ter oportunidades caso o mercado se sustente nestes pontos. Perfeito! E se o mercado cair mais, poderemos revisitar este ponto de 112? Poderemos sim. É uma faixa que a gente tem proximidade com a média de 50 dias. Olha só, a gente tem a média de 50 dias aqui, poderia perder momentaneamente, exatamente como a gente fez aqui, e voltar a acelerar. Eu estou de olho nesta área que tem um apoio muito grande para, se isto for oportuno, comprar pontualmente alguns ativos. Mais uma vez, eu vejo que este movimento complica o bull market? Na minha humilde opinião, não. Não vemos uma complicação diante deste movimento para o bull market, para a continuidade do bull market. Eu sei que muitos vão falar sobre isso, mas eu, respeitosamente, discordo de quem está gritando fim de ciclo sem tudo aquilo que a gente já apresentou.
eu não me engano em relação ao movimento. No curto prazo, ele não é benéfico para quem está ultra exposto, para quem está ultra alavancado, mas é benéfico para quem estava buscando aquelas boas oportunidades. Oportunidades que aparecem somente para quem tem caixa, somente para quem realiza ao longo do caminho. E eu vou falar de realizações. Assim que eu analisar a dominância, que está caindo ainda, estamos no negativo da dominância. Então, neste momento, no momento que eu gravo esse vídeo, estamos com a dominância caindo, com o Bitcoin caindo, e isso está fazendo com que o Ethereum se sustente. Eu vou colocar no gráfico de 2 semanas. O Ethereum chegou muito próximo da sua resistência e olha a queda que nós estamos vendo. Esta é uma queda mais branda justamente por conta do que estamos vendo na dominância. A dominância está caindo com o Bitcoin. Por quê? Porque as altcoins ainda estão sendo a opção favorita dos investidores. É por isso que a gente não está vendo quedas em grande parte das altcoins de 2 dígitos. Normalmente, com uma queda do Bitcoin de quase 5%, veríamos quedas de Ethereum em 7, 8, 10% e de ativos menores, nem se fala. Então, nós estamos vendo uma sustentação em linhas gerais de Ethereum por conta da dominância. E a dominância segue na sua bandeira de baixa. Poderia, sim, indicar ainda pullbacks, mas a tendência se mantém. Então, as altcoins estão mais interessantes no momento atual. Nessa fraqueza momentânea do mercado, as altcoins estão mais interessantes do que o Bitcoin. É por isso que, se virmos um cenário de correção um pouco mais forte no Bitcoin, que pode vir a acontecer para nos levar ao fechamento do gap, eu vou ficar de olho em altcoins. Vou comprar o Ethereum? Eu ia até gaguejar, mas não gaguejei. Segurei a gagueira, mas eu vou comprar Ethereum agora? Como eu não iria comprar antes, eu não vou comprar agora. Onde que eu posso olhar, pensar, considerar Ethereum? Sendo extremamente sincero, abaixo de $4.100. É a mesma visão que tínhamos no começo da semana. Se o Ethereum voltar para esta área, aí sim pode fazer sentido uma exposição. No ponto atual, ou acima, 4.700, 4.750, eu já tinha apresentado essa leitura ontem, quando o Ethereum estava subindo, e eu volto a discutir o mesmo. Eu não vejo sentido, do ponto de risco e retorno e gatilho gráfico, comprar Ethereum nestas áreas. Ah não, mas Ethereum vai valer $28 mil no final do ciclo, eu preciso estar exposto. Um DCA pode fazer sentido para você, mas eu prefiro ficar um pouquinho mais cauteloso. Só que eu estou falando que eu irei às compras pontuais. Eu vou dosar a mão, eu vou com muita tranquilidade, eu vou sim avaliar essas compras. E quando eu falo de compras, quando eu falo de oportunidade, quando eu falo de caixa infinito, a galera fica pé da vida, fica muito brava comigo. E eu volto a dizer, oportunidade só aparece para quem realiza lucro ao longo do caminho. Só tem caixa infinito quem segue este movimento. Quem não faz vendas pontuais não sobrevive. Não, Luan, mas o Bitcoin eu compro e esqueço. O Bitcoin é um ativo totalmente diferente das altcoins. Se você comprar o Bitcoin e holdar o Bitcoin, no longo prazo, você vai sim se beneficiar. É diferente das altcoins. As altcoins, elas não são para hold. Você não vai holdar de um ciclo para o outro. E um detalhe, quem fica holdando de forma eterna altcoins, raramente consegue lidar com a volatilidade
que elas nos entregam. Volatilidade de altcoin. Meu amigo, ela pode subir 100, 200, 300, 400, 500, 800%. E ela pode cair 95% em uma movimentação de correção. Padrão, 70%, média. Se você comprar em um ponto, se você der all-in em um topo, se você se posicionar de forma errada, ou até se você posicionar de forma certa, é improvável que você consiga se sustentar diante da volatilidade, que é absurda, não existe em nenhum outro mercado. É justamente por conta desta volatilidade que você se interessa por esse mercado. Só que não adianta você vir com o total interesse se você não estiver preparado. É por isso que eu falo, invista no conhecimento, invista em você, para você não cair nas armadilhas, para você não tomar decisões pela emoção, para você não atrapalhar a sua vida. Muita gente acaba entrando no mercado na euforia, dá all-in e o que acontece? Você fica com o celular, celular de madrugada. Você fica com o seu celularzinho e eu tenho certeza, 9h35 da manhã, quem estava entupido de trade, sem proteção, quem se entrou na euforia absurda. E detalhe, eu não vejo que estamos no topo do mercado, tá? Mas quem entrou na euforia do mercado, caiu 10, 15, 18%, mesmo na carteira spot, eu tenho certeza, parou o que estava fazendo e foi olhar o celular. Oh meu Deus do céu, o que está acontecendo? Qual é a chance de você que não vive disso ter um investimento saudável? Esse tipo de movimentação pode te prejudicar na sua saúde, sono, alimentação. Quem não come, não dorme, não trabalha direito, começa a prejudicar o seu trabalho. Não comeu, não dormiu e não prestou atenção no trabalho, vai chegar igual um zumbi em casa, não vai dar atenção para a mulher, para o marido, para os filhos. A vida começa a virar um pesadelo. Tudo isso por conta de uma falta de organização. Nossa, Alan, como que você sabe disso? Como você sabe que eu estou passando por isso? Como é que você sabe que eu estou torcendo no celular por conta de um trade? Eu passei por isso. Eu passei por isso durante muitos anos. Então eu falo com propriedade. Eu sei exatamente o que muitos acabam passando. E o que eu sempre gosto de encher o saco? Você tem que ser analítico. Como você pode ser analítico? Você tem que ser contraintuitivo e você tem que preparar. Ou seja, você cria um plano. Você cria um plano. Se o mercado romper, eu vou agir de determinada forma. Se o mercado corrigir, eu vou agir de uma outra forma. Eu me preparo, eu entendo e eu busco ter sempre o caixa. O caixa é um valor? Não, é um percentual. Percentual do meu valor investido. Se eu tenho 100 mil, subiu para 130 mil, o meu caixa, que era 10, ele precisa aumentar, porque eu quero ter uma proporcionalidade, eu quero ter 10%, eu quero ter 15% de caixa. Você tem que aumentar, ou seja, o que acontece quando o seu portfólio sobe? Você vai realizando, porque você mantém aquele caixa proporcional ao valor total do seu ativo, dos seus ativos. O que acontece quando o mercado cai? Vamos dizer, de 130, você realizou caixa, você saiu de 10 mil dólares ou 10 mil reais, vamos falar 10 mil de caixa para 15 mil. Se você tem uma desvalorização do seu portfólio de 130 para 100, o seu caixa já não vai mais ser de 10%, vai ser de 15%. Se você ainda quiser manter o seu caixa em 10%, você vai ter 5% para alocação. Olha que maravilha! Você vai poder comprar. É desta forma que você pode dormir tranquilo, sem ter um ataque cardíaco, sem ficar careca, sem prejudicar o seu trabalho. Alô, você está falando muito, você nem deve ter feito isso. Eu postei aqui e eu quero que me convidem na verdade não, eu convido os integrantes do Grupo Premium a
colocar aqui, se eu não estou realizando, se eu não falei da realização, se eu não gravei um monte de áudio ontem falando de realização e da importância. Aquilo que eu falei para os meus integrantes que pagam para estar dentro do meu programa, eles escutaram exatamente o que você está escutando. Eu fiz realizações. Caramba, eu vendi tudo? Não. Eu já tinha vendido uma parcial de Pendle, vendi mais 10%, vendi a AVE 18% da posição, vendi outro ativo. Vendi para quê? Para que o meu caixa pudesse ficar um pouquinho mais robusto e eu possa ter a tranquilidade em uma correção fazer o aporte. No medo, fazer o aporte. Eu sei quando isso vai acontecer? Claro que não, eu não sei quando o mercado vai corrigir. Mas eu sei que conforme o mercado acelera, eu tenho que manter a proporção e o equilíbrio da minha carteira, exposição e caixa. Então o que eu fiz nesses últimos dias? Realizações pontuais, que aumentaram o meu caixa. E agora com esta queda, o meu caixa aumentou ainda mais, porque ele é proporcional. Então se porventura o mercado começar a me dar oportunidades, o que você acha que eu vou fazer? Vou aproveitar elas. E quando todo mundo estiver odiando a palavra oportunidade e todo mundo começar a falar que o mercado agora já era, é que eu vou poder fazer boas compras. É isso que a gente busca fazer. É isso que a gente busca como objetivo. Consistência, sem loucuras, sem enriquecimento rápido. Isso não existe. Se você está chegando agora e quer ficar rico da noite para o dia, boa sorte. Você vai perder todo o seu dinheiro em 90 dias. Certo? Então estamos de olho, Ethereum está se sustentando porque a dominância segue em baixa, Bitcoin pode fechar o gap, estamos de olho neste gap que pode ser oportuno. Oportuno em que tipo de ativo? Eu vou te mostrar. Mas antes, eu vou te pedir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que fizermos de novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Eu lembro, é claro, que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Se você quer participar do grupo geral, onde a gente traz muitos insights, muitas análises e é gratuito, clica no segundo link da descrição, você vai poder participar do nosso grupo geral. Tem muita informação bacana. Agora, eu quero investir em conhecimento, quero ter acesso a todas as suas, no caso, as minhas metodologias, estratégias, planos. Você quer ter acesso ao meu portfólio, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo. Diversas aulas te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Clica no primeiro link da descrição, um chat com o nosso time será aberto e basta você enviar um oi. O que vai acontecer depois deste oi? O time vai te enviar as informações referentes ao grupo Premium e grupo do Desafio, que são 2 grupos fechados do Telegram em que eu apresento meus programas de conhecimento. Primeiro link da descrição, chat com o nosso time oficial. Aguardamos o seu contato. E agora, rapidamente, o que está acontecendo com os ativos? ENA, AVE, FET, Polygon, XRP, Aero, Link, Avax e PAAL. Eu vou ser bem objetivo. Tem muito ativo que ainda está esticado. Tem muito ativo que está dando oportunidade, inclusive, para as pessoas realizarem. Lembre-se de ter um equilíbrio. Não tenta rodar para o resto da vida, porque altcoins podem sim corrigir. E se você não tiver pé no chão, você vai se colocar numa situação bem ruim. ENA. É para comprar ENA? Na minha humilde opinião, nenhum dos ativos que eu vou mostrar aqui é compra direta por gatilho gráfico, e sim por DCA, se você tiver uma visão de longo prazo. Quero comprar porque ENA é espetacular. Você não vai comprar por gatilho gráfico, você vai olhar para DCA. Se isso fizer sentido para você. Não, eu quero gatilho gráfico. Quais são os gatilhos? Faixas de compra em ENA 061, 046. 038.2, 0618. Acelerou, não teve correções fortes. Isso ainda é necessário para que abra oportunidades. A AVE, idem. Acelerou, está formando um mini topo descendente aqui. Tem uma resistência. Eu vendi um pouco de ADA. Onde eu vou olhar para compras?
provavelmente entre 226 e 200 dólares, 50%, 618. E se isso não acontecer, aguarda o rompimento, teste, e aí sim você pode aproveitar. Lembrando dos gatilhos. Quero fazer DCA. Aí tudo bem, você pode fazer DCA. FET, não vejo compras, tem que romper, tá numa resistência muito importante. FET tem que romper 0,93 cents para ficar muito mais favorável. Tenha atenção. Polygon, idem. Polygon está em uma resistência. Falamos deste ponto lá embaixo. Olha, pode comprar se você tiver um perfil ultra agressivo, visão de alta em Polygon. Stop aqui. Acelerou. Formou um fundo ascendente. Ainda não rompeu a faixa de 0,26. Precisa romper 0,26, testar. E aí sim abre um cenário de compra. XRP. Mil desculpas, mas XRP não tem nenhum ponto de compra, na minha humilde opinião. Gatilho inexiste na minha visão. Só começa a fazer um pouco de sentido aqui em 2,40. Aero, não tem nem o que discutir. Eu não vou colocar aqui que a Aero é o projeto a ser comprado depois de uma aceleração tão brutal. Começa a ficar interessante abaixo de $1 até 0,72 cents. Link acelerou, rompeu, pivô de alta. Qual é o ponto de buy zone de acordo com o price action, construção gráfica? 19 a 16 dólares. Seguindo a AVAX, não vejo compra. Topo, fundo, fez um topinho, fundo ascendente, abriu espaço para uma oportunidade, mas agora está um pouco confuso este gráfico, sem direcionamento. Eu olharia para compras acima de 27. Luan, não quero comprar nesse ponto, é muito caro. DCA resolve. E PAAL, ativo de IA, está em uma acumulação. Melhor ponto para compra de quem está de olho no gráfico é nesta linha de tendência de alta, perto de 0,097. O conservador vai aguardar um rompimento e teste. Tendo o rompimento do padrão, pode abrir, sim, chances para quem tem uma visão bullish no projeto. Objetivo rápido para que você entenda que nem todo ativo está em bom ponto de compra. Muitas vezes a gente tem que ser paciente, muitas vezes a gente tem que fazer caixa. Lembre-se disso, porque faz grande diferença. Faz diferença na sua paz. E a paz, nenhum dinheiro compra. Fica atento, eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.